66. Isso aí. Pedofilia ou a fábula da escolhida? Vamos ler a psicanálise, fixar comentário. Bom, então hoje eu estou aqui naquela sala, no dia março, aquela sala que dá eco. Aí o pessoal põe em dúvida assim, está dando eco. Eu sei que está dando eco, mas não sei como resolver o problema dessa sala. Por quê? Porque ela precisa ser reformada, porque ela está entrando água ali e aqui. Mas tudo der certo, até o fim do ano vai se acertar. Bom dia, Gica, bom dia, Alessandra, bom dia, Flávia. O meu comentário aqui hoje, vou tentar falar talvez mais pausado, aí dê menos eco. Ou vai dar eco igual, enfim. Faz parte de um livro chamado Seu Paciente Favorito. 17 histórias extraordinárias de psicanalistas, da editora Perspectiva. Vai aparecer espelhado aí, mas dá para seguir. Não, o som agora até que vai, depois quando vai, não é a calha, não tem calha aqui. Descobri essa semana, ela subiu, viu que não tem calha, esse é um dos problemas, inclusive. Então, vamos lá. Então, é a história são vários analistas contando histórias, né? As histórias favoritas. E vou contar a história de Helena. A história já é muito legal, porque mostra um pouco das dificuldades que o analista passa também em questões de identificação com o paciente, o analisante, enfim. Porque querendo ou não, né, por mais que cada história seja única, tem muitas coisas que acontecem ali na história de uma pessoa que pode ter acontecido um evento semelhante na sua. Por exemplo, a pessoa pode lá relatar que perdeu o pai de forma trágica e você perdeu o seu pai de forma trágica. É a mesma dor, é a mesma coisa, você sentiu exatamente igual? Não, mas querendo ou não, o tempo todo que a pessoa fala aquilo pode acionar as suas lembranças, as suas emoções e pode dificultar a sua escuta. Isso pode sujar a sua escuta no sentido de você se contaminar e ficar se vendo o tempo todo. É nessas horas que é tão importante você estar em análise, ter feito análise, mas estar em supervisão, né, para conseguir o máximo possível limpar a sua escuta, porque nós nos contaminamos o tempo todo. Tem vários pontos, né? Inclusive o Bruce Fink fala isso, eu acho muito legal, porque ele é bem sincero nisso, né? O papo dele é reto, não fica dando uma enrolada, porque quando nós escutamos alguém, necessariamente a gente fica buscando sempre experiências já conhecidas. É quase sei lá, não vou chamar de mecanismo, mas é quase um processo natural. Você escutar alguém e ficar buscando correspondência na sua história, ou história conhecida. Mas veja aí o que acontece. Helena é atriz, é uma bela mulher, loira, esbelta, cheia de charme. Alavancou sua carreira sem muito esforço aos 18 anos, em uma novela televisiva que lhe rendeu rapidamente certa fama. E ela então acreditou que tudo seria fácil. Tem 34 anos atualmente e nada aconteceu conforme esperado. Então com 18 deu super certo, entrou numa novela, falou assim, agora é só sucesso. Quantas pessoas já não passaram por algo semelhante? Você faz um negócio assim, nossa, agora decolei e foi só aquilo ali, depois nunca mais veio algo parecido. Tem 34 anos, tá, não acontece. Após o primeiro sucesso, as coisas pararam por ali, ou quase. Recebe ofertas apenas para papéis secundários. Passa a sua vida a fazer testes como atriz e ouvir negativas. A desempenhar ela que só se sente feliz sob holofotes, papéis obstinados, invisíveis. Então é essa pessoa que aos 18 anos, pum, explodiu, chega aí nessa fase e só aparece papel secundário ou papéis invisíveis. Isso é bem interessante, assim, de ver aquelas pessoas que eram famosas mirins, assim, né? Não digo só famosa que ia no Raul Gil, né? Como dizia minha avó, vai com a sua banda de rock no Raul Gil. É isso aí, vamos lá tocar metal no Raul Gil. Então não é só essas pessoas, mas quantas pessoas que eram muito talentosas quando crianças, muito cedo nas atenções, muito, né, o sucesso ali que era quando criança e adolescente, e aí depois vem a queda, né?
É claro que acho que para essas pessoas que viveram no meio da fama, a queda ainda é maior, né? Então fica naquele fantasma do famoso mirim, do famoso ator mirim, cantor mirim. Aí tá, ela está exausta disso e é uma das primeiras pacientes do jovem psiquiatra e psicanalista Serge F. Ele lembra que dezenas de homens e mulheres desde então deitaram-se sobre seu divã e que tratou em seu consultório ou no hospital La Pitié-Salpêtrière, na qual dirige a unidade de terapia familiar, inúmeros indivíduos. A maior parte deles, ele diz, desapareceu de sua memória, mas essa paciente ele não se esquece. Quase 30 anos depois, ele lembra dessa paciente. Helena, cuja vocação de atriz estava fracassando, que seduz assim como respira e que sempre está às voltas com amores decepcionantes. Essa é Helena. Helena que certo dia bate a porta do seu consultório parisiense com a intenção de começar, custe o que custar, uma análise. Não tem medo do divã, não tem medo da aventura dolorosa que se inicia. Ela conhece suas regras e vai se adaptar a elas. E aí veja, maravilhosamente, 3 vezes por semana, sempre pontual. É durante os 40 minutos uma paciente, palavra-chave, ideal, paciente ideal, entregando-se imediatamente à análise, sem resistência, oferecendo a cada sessão material prodigioso, sonhos, associações, sempre mais combustível para seu jovem analista assim seduzido. Então, é uma coisa que eu falo muitas vezes, todo mundo quer ser o paciente favorito dos seus analistas, né? Ou algo assim, né? Às vezes questionar assim, o quanto é importante, o quanto é interessante quando você está lá na análise, o que seu analista pensa quando você chega. Ontem, eu estava dando a última aula do curso de histeria do Christopher Bollas, e aí tem uma passagem que ele traz, eu não estou com o livro aqui para pegar o ponto certinho, mas ele fala assim, uma das diferenças que você tem do paciente histérico e do paciente borderline é quando chegam no consultório. Aí ele coloca assim, normalmente, quando chega o paciente borderline, causa aquele efeito de, putz, vamos lá, né, vamos atender. Aquele efeito de lá vem bomba pela frente. E o paciente histérico normalmente chega, o analista se anima, né? Ah, chegou, vamos lá, né? A coisa vai ser animada, a coisa vai ser para cima. E tem que tomar muito cuidado que isso daí que está acontecendo é uma sedução. Só rapidamente assim, eu já falei aqui nas outras lives, isso é sabido, né? Quem estuda psicanálise, vai estudar tipos de caráter, tipos de personalidade, tipo clínico histérico, sabe que a sedução na histeria é muito forte, né? E uma das leituras que é feita por Bollas, ele vai para uma via de a pessoa conseguir se identificar com os objetos internos do outro, né? Então, aquilo que é o mundo interno do outro, os objetos do outro, ele consegue localizar, se identificar e consegue encenar do lado de fora. É como se fosse a mística do X-Men, que ela consegue sacar o que você mais gosta e ela consegue se transformar naquilo que você mais gosta. Ela ou ele, que tem histéricos também. Então, essa capacidade de se transformar naquilo que o outro deseja é um recurso, uma capacidade muito comum na histeria. E por isso eles são tão gostados assim, pensando nesse raciocínio que eu estou trazendo aqui agora, obviamente, né? Porque consegue falar exatamente aquilo que o outro quer escutar. E, obviamente, sendo dessa maneira, super dedicada, 3 vezes por semana, trazendo sonhos, associações, etc., ela criou ali um cenário de sedução e o analista, que é um jovem analista, entra na jogada, né? Aqui ele fala assim, Serge F fica contente, impaciente, esperando o momento de lhe abrir a porta. E quando Helena se deita e fala, rabisca como um louco, sentado atrás dela. Voltou a conexão, voltou. Bom dia, Paty. Voltou, né? Tá. E aí, ele fala, isso dura meses, é empolgante, então mais gratificante na medida em que F, quanto mais a análise progride, mais Helena lhe garante que graças a ele está melhor, que sem ele estaria morta, que é uma análise extraordinária. E aí ele vai entrando nessa, ela fala, Deus na terra e você no céu, tudo isso. Beleza. Só que ele faz análise com o Serge Leclerc, o primeiro discípulo de Lacan, que esse já é mais casca grossa.
Esse aqui já é mais duro, né? E faz supervisão com Jean Claveau, e na supervisão ele começa a sacar, né? Começa a sacar que as coisas não estão tão bem assim, tão bem como ele imaginava, como pensava, porque tem a questão transferencial. Aí ele diz assim: até o dia em que pela primeira vez, falando do seu paciente, Serge F. não tem mais nada a dizer. Olha que interessante. Um branco, um silêncio, causando-lhe certo constrangimento. O que Claveau desfaz com uma frase que enfim irá libertá-lo. Você não está aqui para me fornecer o que quer que seja. Ou seja, não venha ser comigo o analisante, né? O supervisionado ideal. Porque o que está acontecendo? Ela se configurou como a analisante ideal dele. E ele, por sua vez, todo empolgado com a sua atividade, queria levava, né, para o seu supervisor ao melhor dos mundos. E estava ali o tempo todo levando, até que um dia acabou o que falar, não tinha o que dizer. E a essa fala do supervisor dele liberta, assim: você não está aqui para me fornecer o que quer que seja. Ou seja, não venha ser o ideal aqui, você não vai ser o meu supervisionando ideal. Okay? Você simplesmente está fazendo supervisão, tem boas previsões, bons dias, dias ruins, dias que rola, dias que não rola, e assim funciona. Isso é só mais um. Ó. Isso é, né, bem castração, porque castração, você pensa, é a passagem da criança sendo o centro do mundo para sendo só mais um. Que é aquela coisa que nos dói, assim, sei lá, desde a pessoa que no dia a dia, assim, fala assim: as pessoas invejam, o mundo me inveja, não sei o quê. Eu nem sei quem essa pessoa está falando que eu invejo ela, e muito provavelmente mais 99,99999% da população também não sabe quem é ela. Isso em sala de aula era sempre aquela coisa assim: professor, você quer me ferrar, né? Aí você fala assim: mas quem que é você? Eu nem sei quem é você, eu quero te ferrar como, criatura? É isso, né? Nós somos seres insignificantes. Sempre falo isso, isso é muito bom quando você constata isso. Dói pra caramba, a gente acha que tem muita relevância. Não, na verdade, cara, assim, somos bem irrelevantes. Tem umas 10 pessoas que a gente tem importância, às vezes 2, às vezes 1, às vezes 40, mas dentro do panorama geral, assim, nada, né? Quando F fala de Helena ao seu supervisor, ele desempenha o papel de bom analista. No fundo, quer fazer de tudo para ser o melhor aluno e reproduz exatamente o que em seu consultório. E Helena procura ser para ele e acaba sendo bem-sucedida, a melhor paciente. Então ela quer ser a Helena a melhor paciente e, na sequência, ele quer ser o melhor analista. E para ser o melhor analista, ele leva para o seu supervisor a melhor das supervisões, né, o melhor do conteúdo, para ser o melhor dos supervisionados. E é muito legal, né, que o supervisor dele com mais experiência fala assim: cara, não espero nada de você. Isso por um lado dói, choca, senso comum, ai credo, não espera nada, como assim? É a galera senso comum, feridenta, mas senso comum, quando eu falo assim, as pessoas que não estão numa área que fica estudando o tempo todo isso profundamente, né? Quem estuda isso profundamente sabe que isso é uma fala libertadora, né? E não uma coisa que é boa. Então você se livra disso. Olha só, aí vai acontecer um ponto aqui, vai falar um pouco da infância e adolescência de Helena, que tem a ver com o título que eu falei, ó, pedofilia ou fábula da escolhida, que acho que até o ponto que eu vou chegar. Acho que dá para falar de tudo aqui. Diz assim, ó: ela cresceu com sua irmã mais velha e seus pais em um único e pequeno cômodo no andar térreo que dava em um corredor escuro e sujo de um prédio parisense. Olha que história difícil, né? Isso é muito comum, infelizmente. O pai bebe, a mãe definitivamente não gosta de suas filhas e as abandona ali. Ali não se conversa, não se beija. Nesse pequeno apartamento sombrio existe apenas maus tratos, indiferença, miséria afetiva e intelectual. É o pior cenário, né? Olha tudo isso aí. Um pai alcoólatra, uma mãe que não gosta das suas filhas, que as deixa de lado, desprovida de cuidado, tanto mãe quanto pai, né? Porém, e olha só o perigo, né? Do outro lado do corredor, abre-se uma porta para um ateliê de um artista. Ali você tem um artista que faz lá suas esculturas,
faz os seus bustos, o rosto de argila e todas essas coisas. E o que acontece? A Helena, que tem toda essa precariedade, essa miséria na sua casa, no seu apartamento, ela vai até a porta desse artista e fica ali assistindo. Porque veja, é uma pessoa, tenta imaginar o cenário, é uma pessoa completamente desprovida de cuidado. E ela vê ali do outro lado um cara super cuidadoso com o seu fazer. É um cara ali preocupado com as suas esculturas, com a sua arte, se dedicando a isso. Então uma pessoa que ninguém nunca se dedicou a ela, um pai alcoólatra e uma mãe que abandonou, ali apesar de estar junto, ela encontra alguém ali dedicado. E nesse momento aí, né, aí ele fala assim, ó, ela começa a venerá-lo, óbvio, porque quando a gente fala assim do desejo, aquela coisa lacaniana, hegeliana, que desejamos o desejo, e não é exatamente o sujeito deseja o desejo do outro para si, não é exatamente como às vezes aparece em postagem, né? Deseja ver alguém desejante, é muito interessante isso. Aí você tem uma mãe que não deseja nada e um pai que está sempre bêbado. E aí você vê um cara lá no corredor, num outro apartamento, super desejando alguma coisa. E ela, criança, começa a ficar ali na porta e fala, ela sai todos os dias do apartamento sombrio para o ateliê banhado de luz desse artista. E aí imagina o que vai acontecer com a pobre e pequena rainha. Imagina, né, galera, o que vai acontecer? Ela tem uma miséria de um lado, um artista do outro lado. Seus pais jamais se preocuparam com as horas que a criança passa no ateliê desse desconhecido. No entanto, olha só, o escultor abusa da menininha, é culpado pelas carícias desde os primeiros anos e na puberdade faz da jovem Helena sua amante. Ele não a violenta. Isso daqui é muito perigoso, isso aqui é muito perigoso, abusos disfarçados de cuidado. Veja só, ele não a violenta, mas ostenta um discurso, veja só que perigo, que aprisiona sua presa infeliz. Um conto no qual Helena desempenha o papel da musa que o inspira e o satisfaz plenamente, da princesa que reina em seu coração, certamente muito mais do que suas belas visitantes. Nunca havia criado tão bem, ele lhe diz, até que a criança sedutora entrasse em sua vida. Então imagina uma menina que não tem nada, precária, sem afeto, sem cuidado, sem, sei lá, enriquecimento cultural, intelectual. Chega um cara e fala assim, você é linda, você é maravilhosa, você chegou e quando você chegou eu tive uma outra inspiração, agora com você eu voltei a mexer com arte, voltei a criar, você é super importante, você é a minha musa. Imagina o peso disso, né? Então, muito mais forte do que uma violação sexual em que a pessoa perceberia que está sendo violentada, existe uma outra coisa que é um aprisionamento via esse discurso ultra sedutor. E veja só, e essa é a história que Helena conta sem reticência da sua analista, porque do ponto de vista dela, ela não vê abuso aí. Isso é até questionável, né? A gente vai dizer que então não configura, porque não configura trauma, né? Mas não vai entrar nesses pontos. Mas aqui, ó, não. A realidade que jamais admitiu, ou seja, ter sido durante toda a sua infância e toda a sua adolescência vítima de um pedófilo. O cara era um pedófilo, no fim das contas. E aí ela substitui essa experiência com o pedófilo, que é, né, para a fábula segundo a qual Helena foi eleita a menininha e a mulher ideal, a musa de um homem refinado a quem ela soube revelar o próprio talento. Isso daqui, aqui ainda está um cara talentoso, um cara que coloca no lugar de rainha, de musa inspiradora, né? É mais forte ainda isso, que está oferecendo uma coisa que ela nunca teve na vida, sequer poderia ter. Mas isso eu já falei em outros comentários aqui na internet, mas eu não esqueço de um caso de uma criança que era abusada por um pai alcoolista. A casa só tinha um cômodo e eram diversos filhos, sua esposa, o cara e os, sei lá, 10 filhos, 7 filhos, 5 filhos, uma porrada de filhos. E o cara chegava alcoolizado e abusava dele, né, desse garoto que passava na análise. Só que agora já estava na adolescência. E aí então, o que se esperava escutar era uma raiva por parte desse garoto do pai. Só que dentro da leitura dele do caso era o seguinte: não, eu era o escolhido.
Meu pai chegava bêbado, batia na minha mãe, nos meus irmãos e comigo ele fazia amor. Apesar de ser um abuso, uma violência, dentro da leitura desse rapaz aí, né, era jovem, mas isso desde criança, aquilo não era uma violência, aquilo era uma eleição, ele era o eleito, ele era o favorito de todos. Então veja só como isso é perigoso. Isso você às vezes escuta pessoas que levam surras e junto com a surra esse discurso de que você é minha favorita, meu favorito, meu eleito. Só faço isso porque eu me preocupo, sei lá, uma pessoa espanca, outra assim, porque eu quero que você se torne uma pessoa melhor, por seu bem, por isso que eu gosto de você e faço isso. Tem que tomar muito cuidado com essas narrativas de abuso e que aparece assim como assim você foi o eleito para tal coisa. Muito cuidado, isso é muito comum. E o mais difícil, isso pode acontecer debaixo do nosso nariz a gente não perceber, se a gente não tiver uma atenção bacana, né? Porque nesse cenário de sedução, quem passa por essas coisas normalmente não conta por aí, né, que foi abusada, que foi abusado. Aí chega às vezes na vida adulta e tem aquela sensação de uma estranheza, cara, aconteceu uma coisa muito estranha ali, que parecia a narrativa, a fábula da eleita, que na verdade era uma situação de abuso. Isso é muito comum, infelizmente. E ao mesmo tempo você pensa assim, né? Se não fosse isso, o que seria dela dentro do apartamento, lá dos pais, com o pai alcoolista, a mãe que abandonou, né? Você também fica assim. Imagina do ponto de vista da criança. Acho muito legal essa questão de tentar escutar a partir do referencial da pessoa. Agora imagine isso, uma pessoa que não tem nada disso e encontra alguém que olha para ela e os olhos brilham. Para criança, para adolescente, sei lá, mesmo para adulto, isso é um banquete para quem é faminto. Então, talvez se perguntasse para ela se ela faria de novo, talvez dissesse que sim. Aí você começa a ver como é muito complexo o negócio, né? Esse papo hoje em dia de essa é relação tóxica, não sei o que, cara, é tudo raciocínio preguiçoso. As coisas são muito mais complexas do que isso, é muito mais do que você merece coisa melhor. Esses papos aí são preguiçosos. É muito mais complexo, é muito mais complicado do que isso. Bom, acho que na verdade, como esse assunto aqui foi bem sensível, eu posso parar aqui. Eu posso deixar para continuar amanhã, para concluir isso, que inclusive eu volto desse ponto, falando que eu acho que esse ponto aqui às vezes é legal insistir assim para reverberar. Normalmente, quando eu levo esses assuntos para a sala de aula, sei lá, e mesmo assim na internet, é muito comum receber mensagens falando disso. Assim, eu sei exatamente como é isso, porque eu passei por isso, passo por isso. Na minha infância foi assim, sala de aula acontecia bastante isso. Então a gente tem que entender, né? Acho que uma das coisas que eu mais gostava da aula ali na faculdade presencial é porque você podia escutar as pessoas, você podia perceber as pessoas sensibilizando e era possível dar um suporte ali no final de aula, né? Muitas vezes ficar depois da aula conversando com essas pessoas. É interessante isso, né? Nós somos bem precários, as nossas histórias são bem precárias e nós aceitamos coisas assim, às vezes é pouquinho, mas é muito para quem não tem nada, mas só aquele papo assim de fulano, sai dessa, não sei o que, isso não serve para nada, né? Comentários inúteis. Bom, então é isso aqui, eu vou encerrar nesse ponto. Quem tiver interesse, eu não vou pegar PDF não, porque esse livro aqui você acha para comprar, não é caro e tem que ajudar aí o autor. A gente adora livros novos, né? Mas tem que ajudar o autor aí. Aí outro dia eu falei assim, mas aí os livros destroem o ambiente porque gasta papel. Então compra o PDF, você vai lá nas lojas virtuais da Apple, do Google, da Amazon e compra ele no Kindle, né? Esse papo de para não destruir as florestas, eu pego o PDF na internet, bom, mas você não está ajudando quem escreve, as editoras, e aí, tá? Então é isso aqui, ó. Cursos para leigos não tem ainda, assim, de introdução geral. Tem os meus cursos gratuitos do YouTube, que eu acho que eles vão te levando para isso aí, tá? Então é isso aí, gente, ó. Muito bonito esse livro. Esse livro é bem legal. Lê sem pressa. Amanhã tem mais. Amanhã eu continuo esse assunto e falando desse ponto, né, da questão da sedução, do abuso, e também tomar cuidado com essa, às vezes, preguiça de explicação em relações tóxicas. Como se fosse simples assim. É muito mais complicado. Bom dia para vocês. Sextou. E
E amanhã estaremos aí em mais um Bom Dia Psicanálise. Tchau para vocês e até!